Bom, gente, uma boa noite a todos. Mais uma segunda-feira estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, nessa casa abençoada que nos dá todo o suporte, não só o suporte virtual das palestras, hoje ainda confinados na nossa casa, mas todo o suporte espiritual. Hoje a gente vai ter a palestrante Mary, falando para a gente o tema Olhai os pássaros do céu e os lírios do campo, rogando a Jesus toda a nossa proteção, amparo, e a todos que estão nos nossos pensamentos, todos os nossos familiares, e a todos que necessitam mais do que nós. Sigamos em paz. Vamos dar início aos estudos da noite, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade, pelos exemplos deixados ao longo da sua existência, pelos conselhos sábios que nos foram dados, por esse roteiro de luz que é o Evangelho, que nos guia o caminho, rogando sempre a proteção dos bondosos amigos espirituais que nos acompanham, rogando assistência a todas as pessoas que se encontrarem necessitadas e que possamos todos nós aprendermos um pouco mais da grande sabedoria do Mestre e do nosso Pai maior. Esteja conosco, Jesus, nosso Pai, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos. É sempre muito bom poder estudar um pouco mais acerca dos ensinamentos do Cristo e compartilhar um pouquinho do aprendizado que encontramos, sempre nos lembrando da necessidade de nos instruirmos, né? Para que a gente possa cada vez mais ter conhecimento, podermos desmistificar muitos ensinamentos, né? Retirarmos esse véu que o Espiritismo tanto nos ajuda, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, vamos lá. Esse tema de hoje, ele está contido no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Buscai e achareis. E a citação que a gente vai falar está contida também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, do versículo de 24 a 34. E eu faço algumas outras citações também, só para enriquecer um pouquinho. Mas o básico seria através disso aí. Esse capítulo, que é o Buscai e achareis, ele é um capítulo que nos aconselha, né, que nos recomenda a observação. Porque muitas vezes, né, os ensinamentos estão aí para a gente distribuídos em tantos cantos, em tantas pessoas, e a gente não observa. Então, esse capítulo trata justamente sobre essa necessidade de observarmos o que está ao nosso redor. Todos os ensinamentos do Cristo sempre traziam, né, em cada palavrinha que ele falava com a gente, tinha um ensinamento ali contido. Então, esse capítulo, Buscai e achareis, dá uma sensação, né, que se a gente for lê-lo todo, eu li, logicamente, ele traz para a gente algumas citações que muitas vezes podem nos confundir um pouco. Mas, antes da gente falar especificamente do capítulo, eu gostaria que a gente meditasse um pouquinho sobre um questionamento. Será que é possível sermos felizes nesse mundo? Existe essa possibilidade? Todos nós aqui temos, né, as nossas provações, os nossos sofrimentos, mas nos é possível ser feliz? A gente pode responder seguramente que sim. Não a felicidade total que a gente tanto almeja, mas a gente consegue ter uma felicidade relativa. Mas nós temos que observar alguns pontos. Nós temos que nos harmonizar, nós temos que ter um compromisso direto com a lei
de Deus a lei do amor. Longe dessa lei do amor, fica difícil, porque nós muitas vezes não estamos entendendo o que nos aparece. Por isso que esse capítulo fala sobre observar, sobre olhar. E Jesus já falava, né? Que olhe, né? Que enxergue aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, sempre nos é convidada a observação. Porque o que pode nos parecer tão complexo, muitas vezes é simples, está ao nosso alcance. Por isso que podemos ser felizes. A felicidade, ela está ao alcance de todos nós. Primeiro ponto, temos que amar. E esse capítulo fala muito para a gente sobre a gente, nessa observação, a gente observar o que nos pode trazer felicidade. Muitas vezes, a gente até nas nossas orações, a gente acaba pedindo felicidade em coisas materiais. Então, se a minha felicidade reside nos bens materiais, eu estou muito suscetível ao sofrimento. Agora, se as minhas ansiedades, os meus desejos, a minha felicidade está contido nas coisas do espírito, né? Nessas características que definem a nossa perfeição, a nossa evolução, aí sim eu consigo encontrar felicidade. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que a felicidade está nas pequenas coisas, que são justamente as coisas que nos fogem aos nossos olhos, que fogem ao nosso olhar, porque o nosso olhar se detém em coisas, né? A gente acha que para a gente poder evoluir, para a gente ajudar alguém, a gente tem que fazer grandes coisas. Não. A felicidade, ela sempre está contida em coisas simples, como foi a vida de Jesus. Por isso que ele veio na simplicidade. Né? E nós também temos que buscar a felicidade nessas coisas. Danilo, você troca aí para mim? Nesse primeiro slide, está toda essa citação evangélica de Mateus. Eu não vou me deter a ler, eu deixei, se alguém quiser, né, ter o interesse de ler tudo, porque o tempo é curto, né, e a gente vai fazer as citações em cima disso. Né? Outro ponto importante para a gente. Nós temos que identificar onde que nós estamos buscando essa felicidade. O primeiro ponto para a gente ser feliz é a gente detectar onde está a nossa felicidade. Todo mundo já deve ter ouvido também a frase: onde está teu tesouro, aí está teu coração. E é justamente aí que entra o que a gente precisa melhorar. Dentro do Evangelho, né, onde faz a citação, discorre sobre vários pontos, e o que nos leva a pensar que justamente quando Jesus fala, né, para observar os pássaros ou as aves do céu e os lírios do campo, é a simplicidade. Quanto mais necessidades nós, como espíritos, temos, menos a gente se dedica às questões espirituais. Porque quando a gente perde muito tempo colocando o nosso tesouro em questões materiais, menos tempo a gente vai ter para observar essas aves do céu e os lírios do campo. Quando é falado sobre aves do céu, o que cita para a gente a questão do alimento. Hoje, a população terrena, ela tem vivido dois grandes males que acometem, né, a grande maioria da população. Principalmente nesses tempos que a gente, infelizmente, continua vivendo, né, vem crescente, que esse momento de reflexão que a gente tem que aproveitar para refletir, as pessoas estão deprimidas ou estão ansiosas. Então, a depressão é uma espécie de visita ao passado, né? Principalmente a gente que está muito preso, né, em casa, em família, não está podendo seguir a vida no curso normal, que a gente tem muitas restrições e a gente deve cuidar da saúde, que é uma das obrigações da gente como espíritos. A gente tem que cuidar do nosso instrumento de trabalho, que na realidade o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho. Então, nós muitas vezes estamos deprimidos, porque a gente só fica recordando daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente tinha, da nossa liberdade que a gente tinha. É bom para a gente poder valorizar
quando a gente retornar a uma vida normal, né? Dentro dos padrões que a gente estava acostumado. A vida continua, viu, gente? Nós estamos continuando com as restrições, mas as oportunidades, elas continuam presentes. Então, ou a gente está assim, vivendo esse passado, ou só pensando no futuro, que é a ansiedade. Então, a gente tem que viver cada dia. É falado nesse capítulo que cada dia basta o sofrimento que a gente tem, ou as necessidades que a gente tem. Então, quando a gente quer retornar ao passado, ou seja, viver só daquilo que eu já passei, né, daquilo que foi bom, ou então quando eu quero viver só o futuro, que é estar ansioso pelo dia de amanhã, o dia que eu vou estar livre, que a gente vai estar livre dessa doença, que eu vou poder retornar à minha vida social normal, nós estamos deixando de viver, desculpa, um momento mais importante que nós temos, que é o agora. Então, todos nós precisamos retornar e viver com o que nos é dado. Aí, esse capítulo, quando fala buscar e achareis, dá uma sensação, que eu falei que era meio controverso, que a gente não precisa fazer nada. Que a gente tem que ficar quietinho, esperar que Deus nos dê tudo que a gente precisa. Porque quando cita o exemplo das aves, fala que os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, e nem por isso falta alimento para eles. Mas nós temos que observar que eles estão cumprindo o papel para que vieram. Concordam comigo? Os pássaros, a natureza em si, ela vive sempre em harmonia com o universo. Nós, seres humanos, que temos a dificuldade de vivermos em harmonia com o universo. Porque para a gente conseguir a tal da felicidade que a gente sempre fala, a gente tem que estar em harmonia com Deus, com o nosso próximo e com nós mesmos. Então, a partir do momento que eu desarmonizo em alguma dessas áreas, vem o sofrimento. Porque não é Deus que impõe nenhum sofrimento a gente. Justamente as leis, que elas existem de igual maneira para cada um de nós. Não existem privilegiados, né? Existem aqueles mais dedicados, aqueles que se dedicam a vivenciar essa lei de amor que tanto né, que o Cristo trouxe para a gente, e eles naturalmente vivem vidas não tranquilas a nível de sofrimento, mas uma vida em harmonia. Porque a gente quer vivificar é justamente o que? A gente quer receber de Deus, a gente pede em oração, ao tempo inteiro a gente está esperando que aconteça algum milagre na vida da gente, e a gente esquece do trabalho, que é uma das leis que estão contidas aí no Evangelho. A gente precisa praticar tudo que a gente vem aprendendo ao longo dos tempos. Aí quando a gente aprende a praticar, aí sim a gente vai o quê? Harmonizar com o universo e vivenciarmos a felicidade. Então, quando fala buscais e achareis, é buscar com o trabalho. É a gente não se inquietar pelo dia de amanhã nas questões materiais. Porque quando a gente tem menos necessidade, o básico nos basta. Mas o que leva o homem ao sofrimento? É justamente porque ninguém se contenta com o básico. A gente sempre quer mais. É citado dentro desse capítulo daquele homem rico que tem o celeiro cheio de sementes e ao invés de distribuir essas sementes, né, de alimentar a todos, inclusive a si mesmo, ele prefere deixar que ela fique nos silos, né, nos locais, elas fiquem guardadas e às vezes até se perdem. Mas não faz a distribuição correta. Fala também nesse capítulo que vai chegar um tempo que a terra vai produzir naturalmente para todos nós. Porque a gente vai estar o quê? Com menos ambição material. E o que nos for oferecido vai ser suficiente. Se a gente buscar um pouquinho, né, na nossa memória,
nas notícias que a gente vê, né, nas pessoas que a gente conhece, a gente encontra pessoas que vivem com tão pouco, são tão felizes. Aí a gente nunca se contenta com o que tem. E ainda tem a preguiça do trabalho. Porque a gente quer ficar em casa e montar sonhos, né? Montar na cabeça da gente fantasias. Ah, eu vou ganhar no jogo, né, de azar, tanto faz qual seja ele, né? Ah, eu vou esperar a herança da minha família para eu viver tranquilamente. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu não vou querer mais trabalhar. A primeira coisa que a pessoa pensa quando vai ficar rico, se tem esse sonho, né, da riqueza material, é deixar de produzir. E é um ato errado que a gente comete. Porque nós temos que o quê? Fazer o compartilhamento com as pessoas de tudo que a gente tem. Isso é amar. Isso é caridade. Né? É dar daquilo que a gente tem sobrando, mas dar também daquilo que nós precisamos para viver. Ou seja, compartilhar. E nós nos esquecemos que isso é um ensinamento do Cristo. Quando ele fala, né, com os apóstolos, não se preocupe, né, que eles iam sair para a pregação, primeiro, o que ele fez? Ele levou só uma túnica. Então, mas onde que a gente vai dormir? Onde que a gente vai comer? Jesus falou, não se preocupem, uma túnica é suficiente. Né? As pessoas de bem, as pessoas que vão escutar o que a gente tem para falar, vão nos alimentar, assim como na natureza. Aí quando ele fala, olhai os pássaros ou as aves do céu, que não plantam, não colhem, e se alimentam, é para nos lembrar que Deus não esquece da gente. A gente que esquece de vivenciar o que Ele nos ensinou e de cumprir as leis que Ele nos deixou, que o próprio Cristo trouxe para a gente. E a gente tem essas leis, né, esses ensinamentos gravados em nosso espírito. Isso quando a gente é criado, né, isso já é incutido na gente. Nós sabemos qual é o comportamento correto que nós devemos ter. Nós temos os exemplos, nós temos os livros, nós que somos espíritas, somos privilegiados com a vasta literatura que nos auxilia nesse caminho. Então, a produção é importante. Nós temos que nos harmonizar. Por que os pássaros têm alimento? Porque eles estão em harmonia com a natureza. Aí, quando fala dos lírios do campo, a mesma coisa. Ele cita, né, que Salomão, no auge da sua beleza, da sua riqueza, do seu poderio, nunca teve roupa mais bonita. E esses lírios do campo, quando vão, né, quando vai haver plantação, quando vai ter ali, que vai usar aquela área onde ele cresceu, ainda é arrancado. Mas ele tem a roupa mais bonita, que é a roupa que o Cristo, né, que Deus designou para que ele usasse. E nós estamos preocupados cada vez mais com essas vestes materiais, enquanto a gente tem que se preocupar com o nosso crescimento espiritual. Então, exemplificar através da natureza requer, né, que nós meditemos e observemos, como esse capítulo é um capítulo de observação, que nós estamos nos preocupando excessivamente com os bens materiais. Dentro desse capítulo, o início dele é falado que não podemos servir a Deus, a dois senhores. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Mamon representando esses bens materiais, né? Porque a gente acaba dedicando desproporcionalmente às coisas materiais. Nós temos que servir a Deus. Nós somos parte dessa natureza divina. Né? Se a gente estiver em harmonia, não nos faltará nada. Por quê, gente? Porque nós temos que buscar as coisas do Espírito. E isso está aí abundantemente para todos nós. Então, quando a gente se dedica excessivamente aos bens materiais, às questões materiais, nós não conseguimos observar essas situações simples. Que a natureza, se a gente observar essa questão da natureza, a gente vê como que o homem alterou o ciclo natural das estações, por exemplo. Estações que eram para ter sol, tem chovido, quando a gente esperava que fosse calor, tá frio, né? Geleiras no Polo Norte derretendo,
queimadas em algumas cidades sem controle, é a falta de água, não é isso? Então, nós temos que nos atentarmos que, a partir do momento que nós fomos criados, nós estamos aqui evoluindo a nossa inteligência, e a nossa inteligência, ela tem que ser pautada na sabedoria. A sabedoria de buscarmos o que realmente tem valor. Ô, Denise, você troca para mim o slide, que tem um resuminho disso aí que está falando? Olha aí para vocês verem. Essa está resumida, vou até dar uma lida. Aqui, ó. Por que acumular tesouros na terra, se a ferrugem e a traça os consome? Guarda para ti tesouros no céu. Reforçando, guarda para ti tesouros no céu. Por que te preocupas com vestir? Por que te preocupas com vestir? Olha os lírios do campo, não se afadigam e nem tecem. Porém, nem Salomão jamais se vestiu como um deles. Por que te preocupas com o alimento? Por que te preocupas com o alimento? Olha as aves do céu, não semeiam e nem ceifam, mas o eterno amor cuida do seu sustento. Então, a observação como base desse capítulo é por isso. São coisas simples, mas que são importantes para que a gente caminhe com passos mais largos, com uma definição do objetivo. Lembrando, onde está o teu tesouro, aí está a teu coração. Então, é uma reflexão, né, que esse capítulo traz, para a gente verificar se o meu coração ele está em luz ou ele está em trevas. Onde que está? Cada um de nós tem a sua resposta. Cada um de nós sabe como tem trabalhado e como tem tido um direcionamento com relação a isso. Tem recurso? Podemos ser felizes no planeta Terra? Podemos. Mas precisamos nos harmonizar com tudo aquilo que nos é importante. Então, que cada um de nós, né, reflita com relação ao que ama e se eu estou ocupando todos os meus pensamentos com coisas importantes. Eu marquei uma frase aqui, importante, né? Transformando-se por aqui, por ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor. O que empenho com relação a isso? Qual empenho eu tenho dedicado? Eu ainda estou em dúvida se eu sirvo a Deus ou se eu sirvo a Mamon? O que meus atos estão dizendo com relação a isso? Porque às vezes a gente sabe, né? Às vezes não. A gente sempre sabe o que é correto. Mas entre saber e fazer o correto, aí estão os grandes espíritos. É a nossa distinção como espíritos. Quando a gente cita Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, alguns outros importantes que a gente conhece nessa questão do espírito, a gente tem que lembrar da vida que eles tinham. São tantas histórias que a gente conta, que a gente encontra na internet, que são faladas em palestras, e a gente acha lindo. Mas, infelizmente, a gente ainda fala, né? Quem sou eu? Isso não é para mim. Eu determino onde está meu tesouro. Não vai ser ninguém que vai determinar por mim. Porque nós somos espíritos, mas somos individualidades. E como individuais, as nossas escolhas também são individuais. O meio corrompeu, uma situação que me atingiu, fez com que eu mudasse o meu caminho. A gente sempre tem opção. Né? Aquela opção, aquela frase antiga. Quando eu levanto, eu tenho opção do dia feliz, do dia triste, do dia tumultuado, de nem levantar da cama, de levantar e só fazer coisa errada, ou de levantar e produzir alguma coisa que vai enriquecer, não só a mim, porque a gente tem que lembrar do primeiro mandamento.
Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Às vezes eu tenho feito muito por mim, pouco pelo próximo. Às vezes eu tenho invertido a ordem, eu estou me amando mais do que a Deus. Eu estou amando mais o próximo do que a mim. Então nós temos que buscar essa harmonia. Ela é determinante para aquilo que a gente tem como objetivo. Então todos nós, né, temos que observar esses pontos. Eu marquei aqui dentro do capítulo. Põe o outro slide aí só para... Eu achei tão bonitinho, né? Que está dentro do tema, né? Se Deus cuida dos pássaros, não cuidará dos seus filhos? Nos remete a outra citação que a gente sempre escuta, né? Se o pai não dá pedra para o filho que pede pão quando está com fome, Deus vai fazer isso com a gente? Claro que não vai. Mas nós temos que produzir e nos fazermos merecedores de receber. Então, essa harmonia é determinante porque eu quero e porque eu vou receber. Porque às vezes eu quero muito, mas não estou produzindo. Né? Eu tenho que produzir. Aqui nesse capítulo, no capítulo 25, é citado assim, Jesus, né, ele não queria de jeito nenhum que a gente deixasse de fazer a nossa parte, quando ele falou para buscar e encontrar. Ele queria que nós, né, ele nos criou, é citado lá, Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Então, nós temos que partir para a ação. A gente pode lembrar da base do espiritismo, que é fé raciocinada. É uma fé que identifica e que age. Assim tem que ser a nossa conduta. Né? A gente tem que pautar todos os nossos atos naquele que nos deu exemplo, que é Jesus. Quando ele fala, né, sobre as palavras de buscar e encontrar, né, buscais e achareis, buscais e encontrareis, que Deus não abandona ninguém que tem confiança nele. Então, a base para a gente é a confiança que Deus está no comando das coisas. Quando a gente entende isso, quando a gente vivencia isso, o sofrimento está muito perto de desaparecer das nossas vidas. Ou, pelo menos, está em menor valor, né? Em menor quantidade para a gente. A gente tem que deixar de ser insaciável nos desejos que a gente tem, porque senão a providência divina não chega para a gente. Ela nos deixa vivenciar aquilo que a gente está produzindo. Não é que a gente vai receber sempre aquilo que a gente doa, né? Aquilo que a gente planta. São frases que parecem feitas, mas tem um grande ensinamento. Como eu falei lá no início, né? Tudo que é importante na nossa vida é o simples. Tudo que é muito cheio de coisas que a gente acha que tem que ser ter muito adorno, não é o verdadeiro. Porque a vida do Cristo foi pautada justamente na simplicidade. E aqui fala para a gente que a terra vai produzir alimentos suficientes para que possamos todos nós nos abastecermos disso. Mas nós temos que saber administrar. Porque nós temos essa dificuldade. A gente acha que quando tem, né, a gente tem que ter tudo para a gente e nada para o outro. Então, administrar é administrar dentro da lei do amor, que é distribuindo. Né? Quanto mais a gente distribui, mais a gente tem. E a gente tem que lembrar da fraternidade, que é justamente esse sentimento. A gente encontra muitas pessoas que estão envolvidas nesse propósito da fraternidade. E nós? Lembre da reflexão do capítulo. Nós estamos precisando ser mais fraternais. Entendermos o nosso próximo como verdadeiro irmão. Como aquele que está aqui para harmonizar assim como nós. Então vamos nos harmonizar, que é a base de tudo que a gente precisa para conseguirmos
crescer um pouco mais. Você põe o outro slide para mim, Dê? Só para nos lembrarmos de uma coisa muito importante. Olha aí, gente. Fé. Esse acreditar e ter confiança em Deus é ter fé. E essa ilustração retrata muito bem para a gente como que funciona. Fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Muitas vezes a gente quer ter caminhos muito sólidos para caminhar. Mas a gente que tem que construir essa estrada. A nossa construção é junto com Deus. Nós temos que trabalhar em harmonia. Então, acreditar é isso. É termos confiança em Deus, é termos fé que vamos conseguir alcançar tudo aquilo que nos é importante. E que nós podemos, sim, nos transformarmos. Então, cabe a cada um de nós vivenciar isso com todas as forças, com toda a convicção e demonstrarmos sermos justamente essas pessoas que o Cristo quis tanto, trazer o ensinamento dele, o exemplo dele, porque ele também confia nele. Ele confia que a gente vai conseguir. E o último slide aí, que é só um reforço. Achei bonitinho, olha aí. Apesar dos dias difíceis, eu continuo confiando em Deus. Então, que a confiança em nós se renove a cada dia, a cada situação, de tristeza ou de alegria, a gente sempre lembrar que nós nunca estamos sozinhos, que nós sempre vamos ter a companhia e o amparo de Jesus como nosso representante mais próximo de Deus, de contato com Deus, Ele é nosso elo de ligação, ele é aquele filho que veio exemplificar como que o Pai quer que a gente trilhe os caminhos. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê cada vez mais condições de observar a nossa volta e entendermos e encontrarmos em cada ser a presença de Deus. Deus está em cada ser que a gente encontra pelo caminho e está em nós também. Nesse momento, vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, a Virgem Maria, os mentores dessa casa, que estão sempre conosco, toda a espiritualidade amiga. Rogando a Deus que continue nos amparando, nos protegendo, abençoando a cada um de nós desse grupo, Senhor. A tua harmonia e a tua paz continue iluminando cada vez mais os nossos corações, a nossa mente, para que possamos seguir nessa caminhada, nessa procura de melhoria contínua. O Senhor abençoe cada uma das nossas famílias, sempre protegendo sempre, Senhor, dessas mazelas que se encontram. A paz do Senhor continue conosco hoje, amanhã e sempre. Assim seja, Senhor. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.